Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor mestre Johnny Clécio. Vamos lá para a nossa aula de Química Orgânica, certo? Nossa aula de Química Orgânica, que é uma parte da química que estuda aí os compostos formados por carbono. Esse slide aí bonito você encontra no Google, certo? E quem criou foi o professor especialista Charles Biral, um químico aí, colega de trabalho aí, que está disponibilizando aí para a galera estar estudando, certo? Então vamos lá. A química é uma ciência fantástica e ela se divide em várias partes, né? Que é a química geral, a físico-química e a química orgânica. A química orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono. Então, como você pode ver aqui na leitura, qual a importância da química orgânica? Olha aí, ó, cerca de 90% dos compostos conhecidos são orgânicos. Isso é verdade, né? Como assim? Como assim? Por exemplo, nós temos aqui a gasolina, que está valendo ouro, né? A gasolina é derivada do petróleo, e o petróleo, toda a sua estrutura atômica é formada por carbono e hidrogênio. Aqui é o carbono que tem no petróleo, que forma a gasolina, certo? O carbono tem número atômico igual a 6 e massa atômica igual a 12. Então o principal elemento na química orgânica é o carbono, ele é o cara. Ou seja, tanto que química orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono, certo? E o petróleo é a matéria-prima, né? A matéria que vai originar vários outros produtos derivados do petróleo que tem carbono, como a gasolina, como o plástico, como PVC, espuma, óleo diesel, e é coisa demais, é muita coisa, né? Então, o professor John Jacobs Bezelio, na época não tinha imagem, não tinha foto, né? Não tinha foto, mas não é esse cara aqui não, esse cara aqui, ele é o... como é que é o nome do rapaz? Acho que é o Bezelio mesmo. Não, é o Frederick Wöhler, ele é o Frederick Wöhler. Então, o professor John Jacobs Bezelio, ele era o criador da teoria da força vital, certo? Essa teoria dizia que os compostos de origem orgânica só se fosse proveniente de um ser vivo, né? Só era orgânico se viesse de um ser vivo. O professor químico John Jacobs Bezelio falava demais disso aí, né? Ou seja, só é orgânico se vier de um ser vivo, porque somente o ser vivo tem uma força vital para produzir um material orgânico. E a galera estudava isso aí nas universidades, certo? Só que o professor Frederick Wöhler, que é esse cara aqui, né? Cara bonitão aí, ó, né? Frederick Wöhler, olha o modelito da época como é que era, né? Ele, no seu laboratório, aqueceu um material chamado de cianeto de amônia. Tá aqui, ó, cianeto de amônia. Aqui está aqui o símbolo do aquecimento. E produziu ureia. Ureia, tu já associa o quê? A urina, né? E a ureia é um composto orgânico. Só que o cianeto de amônia é um composto de origem inorgânica, né? Então, um composto de origem inorgânica, ao ser decomposto por aquecimento, produziu ureia, que é orgânico, ou seja, inorgânico produziu orgânico. Então, a teoria da força vital do professor John Jacobs Bezelio caiu por terra. Ou seja, não tem essa não, filho. Substâncias de origem mineralizadas, inorgânicas, podem produzir compostos orgânicos. E hoje nós temos uma infinita quantidade de compostos orgânicos que a gente usa na química, na farmácia, na bioquímica, né?
em prol de curar e beneficiar a sociedade, ok? Continuando. Então, a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos formados pelo carbono. Ou seja, tem carbono, quem estuda é a química orgânica, né? É a química orgânica que vai estudar. E um outro químico bem conhecido e que estudou bastante a química orgânica foi esse doutor aqui, né? Esse professor aqui. Juntamente com Cooper, enumeraram alguns postulados para o carbono. Afirmações sem necessidades de demonstração. O que é postulado? É uma afirmação dita como certa, mas que não passou por um foco experimental, né? Não teve um experimento. Então, o benzeno, que é essa estrutura aqui, né? Uma estrutura circular, olha aí, tá vendo? Estrutura circular, formada por carbono, que também é muito estudada pela química orgânica, que é tóxico, cancerígeno. A sua estrutura, né, foi dita pela primeira vez por este professor aqui, que é o... perdão, peraí. Ih, me perdi aqui, peraí, só um momento, aí, isso, que é eu esqueci o nome dele, que foi ele que propôs a estrutura hexagonal do benzeno. Eu vou estar lembrando o nome dele aí, depois eu lhe digo aí. Eu esqueci, deu branco. Então vamos lá. O que tu tem que saber? Lembrei aqui o nome do cara aqui, ó. Frederic Augusto Kekulé. É o Kekulé. Tem no seu livro aí nas primeiras páginas. Tá? Foi ele que propôs a estrutura hexagonal do benzeno, porque ele sonhou com a cobra. Justamente, ele sonhou com a cobra. Certo? A cobra comendo um rabo aí. A cabeça da cobra comendo um rabo. Então bora lá, vamos lá. Então o que é? Primeiro, o carbono é tetravalente. O que tu vai memorizar? O número atômico do carbono é 6. Portanto, se eu fizer a distribuição dele, a eletrônica dele aqui, nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p2. E aí você vai perceber que na última camada ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons na última camada. Certo? Bem, esses 4 elétrons possibilitam ele fazer o que a gente chama de hibridização, né? Que é a saída desse elétron aqui, né, para uma parte vazia do orbital e disponibilizar 4 orbitais sp3. Eu não vou me aprofundar nisso aqui não, porque é um assunto mais para frente. Tomara que seja nas aulas presenciais. Mas o que tu tem que saber é que o carbono faz 4 ligações. Só 4, né? 1, 2, 3, 4 ligações. Certo? Então, ó, esse tracinho aqui representa essas ligações covalentes, mas no nosso estudo nós vamos representar por traços, tá? Aqui é uma ligação entre carbono e hidrogênio, uma ligação entre carbono e hidrogênio, uma ligação entre carbono e hidrogênio e outra ligação entre carbono e hidrogênio. Então, se eu te perguntar quantas ligações o carbono faz? 4 ligações, somente 4, tá certo? O formato é variado. Por exemplo, aqui nessa estrutura orgânica aqui, nós temos, ó, olha para esse carbono aqui, ó, esse daqui, ele tem quantas ligações? 1, 2, 3, 4, certo? Essa ligação aqui pertence a esse carbono e a esse carbono. Então, esse cara tem quantas ligações desse carbono? 1, 2, 3, 4 ligações, ok? Então, o carbono faz 4 ligações, certo? O hidrogênio é como se fosse a mulher do carbono, a esposa. É um cara que tem muita esposa, né? Mas na verdade, aonde o carbono está, o hidrogênio também está. O hidrogênio só precisa de um elétron, e aí na ligação covalente ele se liga ao carbono aqui, certo?
Ó, o carbono faz 4 ligações. Simples aqui, ó. 4 ligações simples. Mas quando eu olho para essa estrutura aqui, eu já percebo que tem uma dupla ligação aqui entre o carbono, certo? Uma ligação dupla. Ok? E aí, o que acontece? Esse carbono aqui se liga a esse hidrogênio, ó, e se liga a esse, faz 2 ligações com esse, mas ele continua tendo 4. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? 4 ligações. Esse cara tem 4 e esse cara tem 4. Tá? Aqui nós temos ligações simples. 1, 2. Quantas simples nós temos? 1, 2, 3, 4. Né? 4. Simples e uma dupla. Certo? Essa dupla, uma é sigma e a outra é pi. Certo? Aqui é sigma, sigma, sigma de baixo, sigma e sigma. Essa é uma ligação pi. Tá? Vamos lá. Olha aqui esse formato agora. Ó. Esse carbono e esse carbono está fazendo uma tripla ligação. Uma ligação tripla. Isso aqui nós chamamos de insaturação. Insaturação e insaturação. Então aqui nós temos, ó. Esse cara aqui, esse carbono faz 1, 2, 3, 4. E esse? 1, 2, 3, 4. Ok? Show de bola? Então, aqui nós temos a forma que ainda chamamos de forma tetraédrica. Parece uma cruz, né? Tetraédrica. Essa aqui é a forma trigonal, certo? Parece um triângulo. E aqui é linear porque ela é retinha. Eu vou estar mostrando no próximo slide para vocês verem. Tá certo? Então, o que eu posso notar aqui nesse slide aqui, muito bem produzido pelo nosso professor? Certo? Aqui eu percebo que o carbono faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4. No lugar do hidrogênio, entrou um cloro. O cloro só precisa de uma ligação também, igual o hidrogênio. Por isso que o hidrogênio saiu e entrou o cloro. Certo? Então, ó, o cloro pode entrar aqui, o cloro pode entrar aqui embaixo, pode entrar aqui assim. Certo? Todos esses compostos, na verdade, são o mesmo, né? Eles são o mesmo, né? Não importa a localidade do cloro. Mas o que eu estou querendo te dizer é que o cloro pode tirar um hidrogênio e ocupar o lugar dele. A gente chama isso aí de halogenação, né? Halogenação. Tá ok? Olha essa estrutura. O carbono possui uma extraordinária capacidade de se ligar, né, a si mesmo e a outros compostos, formando cadeias estáveis. Olha o tamanho dessa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Graças a Deus que ele inventou isso aí. Porque é através dessa capacidade de se ligar entre si mesmo e a outros elementos é que nós temos uma infinidade de substâncias químicas que possibilitam a gente tratar doenças e assim por diante. Olha aí, olha essa estrutura. Aqui eu tenho carbono, hidrogênio, oxigênio aqui no meio, né? Ó, aqui a cadeia é fechada. Aqui eu tenho nitrogênio, a cadeia também é fechada. Eu tenho ligação dupla, né? Que é insaturação. Aqui também eu tenho outra aqui, ó, outra insaturação aqui. Um penetra, que é o oxigênio no meio. Mas se tu analisar, cada um deles faz 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, não importa o formato, mas o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Tá certo? Tá ok? Ok. Então, nesse primeiro momento é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Tá ok? Show de bola. Essa é a primeira aula. Beleza. Um forte abraço.